vai fazer exatamente o que o time do Filipão quer. Se o time do Filipão vai conseguir lidar com isso, só vamos saber na próxima quinta-feira. Pois é, também fico pensando, Jean, de se existe mesmo essa mudança de postura por conta de mudança de casa. Ou se muito da característica do seu time também acaba aparecendo você jogando dentro de casa ou fora de casa, que é o que a gente está analisando aqui de Estudiantes e Atlético Paranaense. Calçade disse que o Furacão decepcionou um pouco. Eu discordo, eu acho que quase chegou ao gol, que foi só um pequeno detalhe não ter chegado. Então, boa noite, Marcela, boa noite, companheiros. Eu acho o seguinte, o segundo tempo do Atlético, acho que o Atlético fez a pressão que a gente imaginava que ele poderia fazer, que dava para fazer no segundo tempo. Achei o primeiro tempo muito parelho. A gente sabe que o Atlético é um time que gosta de jogar na transição rápida, que gosta de explorar espaço, que gosta de explorar a velocidade, né? O Atlético do Filipão é assim. Até não digo que esse Atlético foi montado para isso, pelos jogadores que tem, mas o do Filipão é assim e tem funcionado muito bem, os números mostram. Então, eu não sei, eu acho que o resultado, para mim, não é excepcional para o Atlético. O resultado é excepcional para o Estudiantes. O Estudiantes queria esse resultado, assim como queria esse resultado diante do Fortaleza. E conseguiu diante do Fortaleza, e esse é o paralelo que eu gosto de fazer. A gente viu no jogo de volta um Estudiantes contra o Fortaleza, que manteve uma linha de 5 lá atrás, né, que foi um time ainda precavido, mas que saiu muito mais, que deixou mais espaços. Então, eu acho que a tendência é isso acontecer no jogo de volta. Por mais que a gente saiba que o Estudiantes é um time que gosta de jogar, né, na bola aérea, que gosta de jogar na bola parada, que é um time cuja prioridade é defensiva, é a marcação, a gente vai ver um Estudiantes saindo mais do que saiu hoje. E acho até que no primeiro tempo criou chances mais perigosas do que o Atlético. Depois vamos falar do lance do pênalti e tudo mais. Mas eu acho que, sim, talvez o time do Filipão tenha mais oportunidades de jogar como gosta na partida da Argentina. Mas, cara, a classificação continua escancarada e os 50-50 que o Birner falou que via antes do confronto, para mim, apesar do empate aqui, que não é um bom resultado para o Atlético Paranaense, continua exatamente igual. 50-50. 50-50. Tá, se quiser dar 5 a mais para o Estudiantes agora, no máximo 55-45. Para o Estudiantes? Para o Estudiantes, por jogar em casa. Tô jogando em casa, bota os 55-45 só por jogar em casa. Fala, Léo, que alegria também. Eu acho que é a primeira vez que a gente participa também de Linha de Passe. Na verdade, eu só participei do Linha de Passe com o Vitor Birner. Primeira vez aqui com o Jean. A gente acho que participou, eu estava remoto, se não me engano. Foi o jogo Fortaleza. O Jean sai de férias constantemente, então é mais difícil você encontrá-lo aqui. Em outro... O professor Calçado trabalha muito, então eu acho estranho você não ter feito com ele e com o Léo. Então, eu acho estranho você não ter participado de estar aqui nas outras linhas, mas é verdade, só o Jean que realmente é mais difícil você encontrar por aqui. É uma semana de férias por mês. Eu vou guardar o direito de oposição, resposta pra oposição, depois, deixa isso pra lá, tá, George? Vamos continuar falando de jogo de bola. Vamos falar, Léo, sobre esse Estudiantes e Atlético Paranaense e Estudiantes. Te decepcionou e o que é que faltou ao Furacão? Tudo bem, Marcelo? Boa noite, companheiros. Noite. 8 anos de programa juntos, né, Marcelo? Pelo menos. Pelo menos, primeiro, e o primeiro 8 anos, Léo, que tu tá na ESPN? Não, mas 8 anos que você apresenta. É verdade. O Léo sabe. Eu não sei nem há quanto tempo eu tô na ESPN. Ele sabe não só as próprias datas, como ele sabe das transições. Não, porque eu tenho de ESPN 12. Aí eu era repórter. Tá vendo? Mas a maior parte do jogo, não diria decepcionar, porque o jogo é difícil mesmo. O Estudiantes não está ali para facilitar a vida do Atlético, né? Ele está ali para tentar propor um jogo que vai deixar o Atlético desconfortável. E se você sabe que é um time que gosta muito do campo aberto, gosta muito de ter espaço para colocar velocidade, jogo direto, você não vai oferecer isso a ele, né? Você também quer se classificar. Então, acho que o Atlético teve dificuldades que são normais num confronto mata-mata e que é um confronto que, na minha opinião, também continua equilibrado. Agora, acho que pelos últimos 20 minutos dá para ficar frustrado. Até pelo contexto, né? Gol anulado no final, e o gol anulado te dá uma descarga de adrenalina, né? Aquilo tudo que você buscou tanto ali. Nenhuma discussão sobre a anulação do gol. Isso é uma questão objetiva, não é como pênalti que a gente vai quebrar o pau aqui. Mas fora isso... Não tenha tanta certeza. Fora isso, assim, eu achei que depois das alterações, achei que o Filipão tornou o time mais criativo, mais ofensivo, mais aberto também, o que é natural que seja assim. Mas as entradas, principalmente do Léo Stadini e do Vitor Roque, deixaram o Furacão melhor. Se tivesse vencido, pelos últimos 20 minutos, seria justo. Pelas chances que teve também. O Léo Stadini perde uma cabeçada ali na cara do gol, que poderia ser o gol. Então, poderia ser melhor.
mas não é para desanimar. Tá aberto, continua aberto. Continua 50-50 para você? Vai lá. É claro que o time da casa, um mínimo favoritismo vai ter, mas é mínimo. Eu vou fechar com o Jean. Podemos fechar em 55, 45. Pode 52. Tá bom. Mas nosso assim, é um detalhe. Porque mas eu também acho Chance de pênaltis, diga. Assim, vai te surpreender se for pros pênaltis? Não vai. É bem possível. Mas justamente pelos últimos 20 minutos que eu acho que não foi uma decepção. Pode ter sido frustrante, mas decepção eu acho que não foi. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o Eugênio Leal, só que a gente vai direto para a Arena da Baixada. Ele está em loco, acompanhou, viu todo o clima por lá e também conversa com a gente aqui no Linha de Passe. E a gente vai ouvir o Man of the Match, o homem do jogo, que foi o Fernandinho. Realmente, queria saber de você o que você entendeu do jogo de hoje, né? Apesar do resultado, obviamente, está tudo aberto, mas o que faltou para o Atlético fazer esse gol? Bom, na realidade, nós fizemos um gol, tivemos um pênalti, depois foi revertido. Mas acho que no contexto geral da partida, pela dificuldade, pela forma como a equipe dele joga, nosso time apresentou um bom jogo, teve volume de jogo desde o primeiro minuto, buscamos o gol. E é como você falou, o jogo está aberto, a disputa está aberta. Agora a gente vai para a Argentina tentar essa classificação para nós. Muito obrigado. Tá aí, então, o Fernandinho falando depois da partida, claro, frustrado, porque não conseguiu o Furacão fazer o seu gol. A gente vai, então, para a Arena da Baixada e a gente conversa agora com o Eugênio Leal. Fala, Eugênio, imagino que uma torcida do Furacão muito frustrada, porque não consegue o resultado, principalmente depois do segundo tempo, depois de toda a pressão que o Furacão faz aí nesses últimos minutos de jogo. E ainda teve o lance do pênalti, que foi polêmico, o gol do Thiago Heleno, que teve muita comemoração e depois foi corretamente anulado. Tudo isso conta, mas o que é que faltou para esse Furacão, hein, Eugênio? Boa noite, Marcela, companheiros aí da mesa. Acho que faltou muita coisa. O torcedor realmente saiu aqui meio cabisbaixo, um pouco frustrado, sim, porque se a gente olhar o jogo como um todo, e aí traça um paralelo com a Copa do Brasil, né? O Atlético foi ao Maracanã e saiu feliz com o 0-0, porque trouxe o jogo para decidir aqui, né? Daqui a 2 semanas contra o Flamengo na Copa do Brasil. E hoje o Estudiantes veio aqui para sair com o empate. Claro, se pudesse ganhar, se fosse possível, ele tentaria. Mas o primeiro objetivo era esse. Quem sai daqui com o objetivo alcançado é o Estudiantes. E o que eu acho, pensando como um todo da situação, em Libertadores, quem joga em casa tem que fazer o resultado. Ele não fez. Nessa edição da Libertadores, 49% dos jogos vencidos pelos mandantes. Na história da Libertadores, 54%. Tem que fazer o resultado. O Atlético precisava ganhar o jogo hoje. E o meu balanço pelo que eu entendi do jogo, estratégia das equipes, comportamento e postura em campo de ambas ao longo dos 90 minutos. O Estudiantes, coletivamente, enquanto equipe, está mais à frente do que o Atlético Paranaense. O Atlético demorou muito para se achar no jogo. O Estudiantes, desde o início, sabia o que queria e como queria alcançar o seu objetivo. Por isso, ele sai muito mais sorridente e alegre da arena, apesar de ter sido um jogo empatado. Eugênio, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você. Aliás, você fica aqui conosco o tempo inteiro, qualquer coisa pode nos chamar. Aqui. Calçade, você concorda com o Eugênio? E faltou criatividade ao Atlético? Para mim faltou. Pelo seguinte, o Atlético está em casa, tem compromissos com esse jogo em casa de tentar emplacar uma possível classificação a partir do jogo de casa. O Atlético teve 67% da posse de bola. Então, 2/3, exatamente 2/3 da bola do Atlético. Você acha que é isso que o Filipão queria? Atlético... Ou é uma circunstância de jogo que o Estudiantes obrigou? Sim, mas o Birner, se eu jogo em casa e não quero a bola, seguinte, chega o adversário que fala, toma a bola aí, você... Mas trocou 581 Não passes. dava pra não querer, né? Esse jogo. Não dava pra não tentar querer. jogar de maneira mais direta. Mas não A dava... bola tem que ficar com alguém. Aí que vem o erro, tem a bola. Tem a bola e eu vi o time, a minha observação, muito espaçado. Tá bom, você quer um time distante um do outro? Pode ser. Você quer abrir o adversário? Você quer colar um jogador em cada beirada do campo? Quer espaçar bem? Então, deixa o time assim espaçado e faça a bola chegar aos companheiros. E isso gerou uma dificuldade do Atlético em jogar. Quer dizer, é um time que, se ele está mais próximo, ele não é um time, é verdade. Assim, tão montado para o jogo curto, associativo.
Você não vai pedir isso para o Atlético e para times do Felipão. Então, com esse jogo espaçado, eu vi uma posse de bola imensa, um festival de chutes a gol, 23, mas só 2 acertos. 12 bolas foram para fora, quer dizer, a metade desperdiçada. E muito chute travado, só um que detalhe, é a defesa posicionada. 8 finalizações do Atlético na área. O Estudiantes chutou 12 vezes em gol, 7 dentro da área. Ele chegou até pela postura, certos. até pela postura 3. de reação. 3 chutes certos para o Estudiantes contra 2 do Atlético. Então eu fico assim, esperando um pouco mais do Atlético. Embora agora eu tenha que reconhecer que com este placar, este modelo do Atlético pode voltar a funcionar na Argentina. Isso. Então, assim, este placar, tudo que a gente analisa de jogo, de perspectiva, de tentar tirar mais jogo do Atlético, este placar é favorável ao Atlético para colocar em campo um jogo que ele é mais confortável. Mas, assim, certeza, eu acho que ainda é muito parelho, pode ser pênalti, o Atlético pode se beneficiar de uma saída do Estudiantes. O Estudiantes veio para não perder e saiu com resultado adverso, então não foi não foi uma noite legal para o Estudiantes. E o Atlético, pelo resultado, sim, pelo conjunto da obra, eu esperava um pouquinho mais. O maior perigo, eu acho, nesse jogo de volta é que o Estudiantes, como o Birner falou, não é um time de trabalhar muito a bola também, mas o Estudiantes em casa consegue muito volume de bola parada, que é o ponto forte do time. Então, hoje o zagueiro, volta e meia, tem boas chances de cabecear. Hoje mesmo, no primeiro tempo, ele teve uma. Então, assim, é um time que não precisa te envolver para criar situações de gol, especialmente nesse tipo de lance. Eu acho que, assim, a gente viu o Palmeiras... Oi, Eugênio. Não, só para acrescentar que, para mim, é muito importante do que eu vi hoje dentro do campo, que foi, especialmente no primeiro tempo, um Atlético muito precipitado, afobado, tomando decisões erradas, antecipando passes. Isso jogando dentro de casa. Havia um claro nervosismo do time do Atlético. E aí eu imagino jogando fora de casa, com a pressão que faz a torcida do Estudiantes lá, isso é potencializado. E o Estudiantes naturalmente vai crescer porque está muito mais acostumado. Aí entra um pouco do histórico do clube. É um time 4 vezes campeão de Libertadores, uma instituição mais acostumada com esse ambiente. Isso joga mais peso para cima do Atlético no jogo de volta. E eu não sei se ele terá tranquilidade para colocar em prática o que ele faz aqui normalmente, quando enfrenta um adversário que lhe dá a possibilidade de buscar a jogada em velocidade, né? A transição roubando bola no meio. Mas não entra também o Filipão nessa história? Então, é essa a questão, Marcelo. Eu concordo com o que o Eugênio falou. O ambiente pesa, a tradição, a história do clube, o próprio jeito mais frio com que algumas equipes argentinas conseguem lidar com mata-mata. Os brasileiros começaram a superar os argentinos nisso ultimamente, porque montam equipes tecnicamente muito melhores e começaram a trazer técnicos de fora também para isso, né? Porque é o Jorge Jesus, é o Abel Ferreira, porque aqui técnico também pesa na parte mental dos jogadores. O jogador vai aprendendo, tal. Só que o jogo, eu concordo, os Estudiantes têm mais chance de passar por causa do resultado de hoje, mas o jogo lá será o jogo que o Filipão quer que o seu adversário faça sempre. Sim. E aí é uma questão de como os jogadores vão lidar. Entra no que o Eugênio falou, com a pressão, porque o Filipão quer ser atacado. Ainda mais por uma equipe que não é uma equipe que envolve você com triangulação. Vai tentar fazer inversão de bola, cruzar muita bola na área, bola longa. São exatamente as coisas que os times do Filipão, os melhores times do Filipão, conseguiam lidar. Sim. Ou seja, o jogo tem o ambiente muito favorável aos Estudiantes, o jogo da semana que vem. Tem, digamos assim, uma aura que ajuda muito a equipe argentina, mas ele não tem a característica que o Estudiantes deseja e tem a característica que o Atlético quer. Eu acho que se o Atlético fizer um bom jogo lá, tem como achar um gol, o Estudiantes vai pressionar do mesmo jeito, o Atlético tem que saber usar. Os times do Filipão conseguiram grandes títulos muito por conta de saberem usar os equívocos dos adversários. Cada mínimo espaço que um adversário dava, eu estou pegando muito o Grêmio, principalmente, dele, era muito bem utilizado. Eu não sei quem se lembra, muito para trás, o 5-0 do Palmeiras e Grêmio na Libertadores. O Palmeiras, tecnicamente, muito melhor que o Grêmio naquela época. O Grêmio com o Arilson, Carlos Miguel, jogadores que não conseguiram fazer grandes partidas mais ninguém. Paulo Nunes, senhor jogador, mas naquela época vinha como se fosse um jogador ali que ninguém queria. O Jardel encostado e, sabe, aí Dinho, Luiz Carlos Goiano, jogadores que vieram do São Paulo campeão do mundo, mas também já estavam embaixo. O Filipão conseguia agregar ali, fazia
time que marcava direitinho e usava os espaços que os adversários davam naquele jogo. O Carlos Alberto Silva, técnico do Palmeiras. Um Palmeiras muito ofensivo, com um jogo que fluía muito mais. E o Filipão foi fazendo isso ao longo de toda a vida e conseguindo títulos. É hora do estalo, do Scolari, Ele chegar. aparecer de novo agora. Os jogadores jogam, né? Ele sempre teve estruturas muito claras, tanto no Palmeiras dele, no Grêmio dele, quer dizer, assim, óbvio, tinha ali o toque do autor. Você tinha estruturas que eram Arce, eram Paulo Nunes Jardel, você tinha, isso era muito Euler e claro, Oséias, né? dependendo. Isso ainda no Atlético, ainda é uma obra em desenvolvimento. Mas não é a um gente já Atlético consegue pronto. ver Não tenho outra dúvida. coisa do Filipão, Sim. sem dúvida nenhuma. O Atlético, em pouco tempo, sim. Eu acho até uma equipe, embora depois do Maracanã se fala assim que é segura, porque foi um bombardeio, mas Mas ele abriu mão de jeito de jogar ali, né? Brasil abriu mão. Sim. Agora Tentou é um placar que incomoda o estilo Felipão. Sim, ele vai se lamentando? Não vai. Ele vai para o adversário e assim, se tem alguém que disputou mata-mata, para o bem e para o mal, é o Felipão. Ele tem histórias assim terríveis para contar, mas também tem uma coleção de vitórias e superações com esse tipo de jogo. E o Estudiantes, sim, legal, ficou satisfeito, poderia ter sido até melhor. Poderia ter sido melhor para ele jogando fora de casa, num gramado que é sintético, mas é excelente, num ambiente maravilhoso para jogar. Você não pode dizer que a pressão te descontrola. Então, e nesse ponto, vai sofrer muito mais o Atlético na Argentina do que o Estudiantes sofreu na Arena da Baixada, que é um lugar ótimo para jogar. Ô, Jean, mas aí, quando o Eugênio fala sobre a afobação do Atlético Paranaense, não é aí que também entra o Filipão? Além de tudo, além de toda a característica, além de ir para a Argentina e chegar lá em La Plata e encontrar um Estudiantes que se imagina que o Filipão gosta de jogar contra aquelas características, essa afobação que a gente viu hoje, ele também não é muito importante para essa conversa com o elenco? Ele é, e teoricamente você tem um treinador com a experiência que tem o Filipão na Libertadores especificamente, não vou nem falar em mata-mata, mas na Libertadores especificamente, tem um peso. Mas é aquela coisa que o Abel Ferreira estava falando ontem, né? Quer dizer, o peso dele vai até a página 2. A instrução, a orientação, tentar acalmar, vai até onde a capacidade dos jogadores agirem dessa maneira vai se ver dentro de campo. Então, eu acho que o cenário vai ser diferente. Eu não consigo desligar esse confronto do confronto que foi Estudiantes com Fortaleza. Eu também, eu sempre Porque o Estudiantes fez exatamente a mesma coisa que fez no primeiro jogo contra o Fortaleza aqui e conseguiu exatamente, ou quase o mesmo resultado, mas conseguiu o empate. Mas o estilo Vojvoda é diferente do estilo Filipão. É claro que, tudo bem, você vai dizer, bom, mas agora o Filipão gosta de contra-atacar, gosta de ter espaço e tal. E me parece que era a ideia do Vojvoda também, com aquele Fortaleza, com os alas, com o Pikachu. Por mais que não fosse a característica do time do Fortaleza... sentiu o jogo também, né, Jean? Então, e aí sentiu aquele ambiente, que é um ambiente espetacular, e o Eugênio vai sentir isso na hora que ele estiver lá em La Plata. Eugênio, queria te perguntar o seguinte, né? Pablo, sim, dentro desse jogo em que as dificuldades do time acessar, né, criar situações de gol mais agudas, profundas. Assim, o Pablo perdeu muita bola, muita posse. O jogo morreu muito ali. Sim. Então, como é que você vê isso pensando nesse jogo da volta, com possibilidades de mudança para ter um time até um pouquinho mais agressivo, sem deixar de lado que o Felipão vai se defender muito e demais? E o jogador vaiado, hein, Eugênio? Sim, é um fato, né? A torcida já identificou, e a gente falava na transmissão já desde o primeiro tempo, né? O Silas pontuando, e eu já falando sobre a importância da entrada do Vitor Roque, porque o Pablo, primeiro ele estava voltando de lesão, é importante pontuar isso, né? Já tinha algum tempo que ele não estava jogando, ele enfrentou uma zaga muito forte, muito alta, muito física, e ele não é tradicionalmente aquele camisa 9, né? Ele não é esse jogador, ele é um jogador que jogava muitas vezes, atuava pelos lados do campo, chegando, aos poucos se transformou no camisa 9, mas nunca se confirmou, especialmente no São Paulo, né, como um grande centroavante. Aqui ele consegue, é um jogador que se movimenta bastante, mas hoje caiu nos ombros dele a responsabilidade de trabalhar de costas para uma zaga, voltando de lesão, com uma cobrança muito grande. Ele não respondeu bem. Ele não conseguiu entregar o que o time precisava dele. E o Atlético não tem.
Tem o Rômulo, que entrou no finalzinho do jogo, mas é um menino de 20 anos. Não tem um outro centroavante de porte físico para jogar ali. Então a melhor solução, ainda mais agora, dentro dessa perspectiva, Calçade, de jogar em La Plata, em um momento em que o Estudiantes vai, teoricamente, sair um pouquinho mais para buscar o resultado, de ter o Vitor Roque, que não é um jogador alto, não é aquele centroavante, né, de jogar trombando com os zagueiros, mas tem muito mais agilidade para girar e tentar aplicar a velocidade. Coisa que faltou ao Pablo. Teve uma bola no primeiro tempo que ele dominou na entrada da área, matou no peito, esperou a bola cair. Quando ele foi tentar dominar, chegaram 2 zagueiros e bloquearam. Ali é para dominar girando já. E ele não conseguiu entregar isso. Então, acho que o ponto principal é abrir mão de tamanho ali na frente e experiência, que ele tem mais, e tentar apostar na agilidade, né? na força da velocidade do menino. Quanto à comparação com o jogo com o Fortaleza, um ponto a favor do Atlético Paranaense é que ele não vai ter, quer dizer, talvez tenha, a gente nunca sabe, né? Mas um jogador expulso tão cedo como foi o Pikachu, né? Que acho que desenhou muito do que foi aquele resultado do Fortaleza. A volta, é 0-3 lá.